Bom, esse exercício que nós temos, ele vai fazer com que a gente tenha que estudar a viga para que a gente descubra qual o perfil que precisamos indicar para a confecção da mesma. Então ele diz o seguinte: determine as reações nos apoios, esboce diagramas de esforços cortantes ou de momentos fletores e indique um perfil a assumir nas em I para a confecção da viga, sabendo-se que a tensão de ruptura do material é da ordem de 4.200 kgf por centímetros quadrados, para a qual deve ser adotado um coeficiente de segurança igual a 3. Bom, primeiramente, para a gente resolver a nossa viga, nós vamos identificar as reações nos apoios. Então, no apoio A eu tenho uma vertical em A, VA, no apoio B uma vertical em B, VB. Vou pegar essa minha carga distribuída, que é uma carga de 2 toneladas por metro, e vou substituir por carga concentrada equivalente colocada no centro da distribuição. Vou optar por separar em dois trechos, o trecho CA, que é o balanço, e o trecho AD, que não está no balanço. Então, no trecho CA, eu tenho 2 toneladas por metro, ao longo de 2 metros, eu tenho um total de 4 toneladas. Colocada no centro da distribuição, ela vai ficar a 1 metro em relação ao ponto A. No próximo trecho, de A até D, eu tenho 3 metros de distribuição. Então, 3 vezes 2, 6. Colocada no centro, vai ficar a 1,5 metro de D. E aí, agora, de posse dessas cargas que eu substituí, né, eu vou conseguir calcular as reações, tanto no apoio A como no apoio B. Vou para a minha primeira condição de equilíbrio, que diz que o somatório dos momentos em relação a qualquer um dos pontos ele é igual a zero. Vou tomar como referência o ponto B e analisar a viga da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, a primeira força que eu tenho é de 4 toneladas, a distância dela até o ponto B vale 1 metro, com mais 8, 9 metros, e ela vai gerar aqui, tender a gerar no sentido anti-horário, então por isso o sinal negativo. A próxima força é VA, cuja distância até o ponto B vale 8 metros, e que tende a girar no sentido horário, então vou colocar um sinal positivo ali na frente. A próxima força, 6 toneladas, cuja distância até o ponto B vale 1,5 com 5, 6,5, e que tende a girar também no sentido anti-horário, então vou colocar um sinalzinho de menos ali. E por último, depois do ponto B, já que VB não produz nenhum momento em relação a ele mesmo, então eu tenho a força de 9 toneladas, a distância dela até o ponto B, 3 metros, e agora vai gerar no sentido horário, então vou colocar um sinalzinho de mais ali. Bom, então isso tudo é o somatório dos momentos, que é igual a zero, e aí prosseguindo, efetuando as minhas contas, eu vou determinar que o valor de VA ao final ele vai ser igual a 6 toneladas. Pronto, determinei o valor de VA. Então, tendo o valor de VA, eu posso utilizar agora a outra condição de equilíbrio que diz que a resultante é igual a zero. A resultante igual a zero implica dizer que tudo que estiver de baixo para cima tem que ser igual ao que estiver de cima para baixo. Então, se eu somar essas três cargas aqui em cima, elas têm que ser igual a VA mais VB. E aí, novamente, eu vou lá, né, substituindo os valores, eu vou encontrar um valor de VB que vai ser igual a 13 toneladas. Bom, de posse agora dos valores de VA e do valor de VB, eu posso esboçar o meu diagrama de esforço cortante. Então, primeira coisa, eu vou traçar umas linhas aqui como referência dos meus pontos. Vou traçar uma reta que indica para mim a linha da viga. Vou marcar os meus pontos, que são as referências, né? E vou começar a traçar agora o meu diagrama. Notem que de C até A eu vou descer gradativamente um total de 4 toneladas. Então, vou traçar uma linha inclinada aqui para baixo que me represente que eu tenha descido 4 toneladas. No ponto A, eu tenho a força VA, que atua de baixo para cima com valor de 6 toneladas. Então, se eu desci 4, eu vou ter que subir mais 2 aqui. Então, para compor a minha VA, eu tenho o primeiro trecho que vale 4 e o segundo que vale 2 toneladas. De A até D, eu tenho que descer um total de 6 toneladas. Bom, se eu tenho 6 aqui para cima, para poder descer 6, se eu tenho 2 aqui para cima, para poder descer 6, eu vou ter que descer 2 até a linha da viga e mais 4, ou seja, nessa mesma direção. Depois, entre o ponto D e o ponto B, eu não tenho carga alguma, então levo uma linha paralela à linha da viga. No ponto B, eu tenho VB que vale 13 toneladas e aponta para cima. Já tinha 4 aqui. Para completar VB, faltam mais 9 lá em cima. Então, dois trechos, o primeiro de 4, o segundo de 9.
Entre B e E eu não tenho carga alguma, linha paralela à linha da viga, e finalizando aqui eu tenho a carga de 9 toneladas para baixo, no ponto E. Então, para cima eu vou considerar esse meu diagrama como positivo, para baixo eu vou considerar ele como negativo, e está aí meu diagrama de esforço cortante, meu dQ. Para cálculo dos momentos agora, a gente não pode esquecer que apareceu um ponto novo aqui, ó. Vou chamar esse ponto de ponto F. Então, preciso saber a que distância esse ponto F se encontra em relação ao ponto A, porque eu vou precisar calcular o momento nesse ponto também. Por quê? Porque o momento máximo de uma viga, ele ocorre em um dos pontos nos quais o diagrama de esforços cortantes corta a linha da viga. Então, ele pode estar em A, ele pode estar em F ou pode estar em B. Então, por isso, eu necessito calcular aqui onde está esse ponto F. Aí vou armar uma regrinha de 3, né? A força que eu tenho, a carga, uma carga distribuída de 2 toneladas por metro, ou seja, a cada 1 metro eu desço 2 toneladas. Quanto eu preciso andar para descer? Olha só, 2 toneladas. Ou seja, essa aqui, na verdade, nem precisa de regra de 3, né? Porque se a gente for analisar direitinho, a gente já está falando a resposta, ó. 2 toneladas por metro, ou seja, a cada 1 metro eu desço 2 toneladas. Quanto que eu preciso descer aqui? 2 toneladas. Então, qual a resposta do meu x? 1 metro. Tá? Então, essa ficou bem fácil de a gente poder resolver. Agora sim, de posse da localização dos pontos, eu posso calcular os momentos. Primeiro, em relação ao ponto C. Ponto C eu não tenho carga nenhuma à esquerda, então o momento vai ser igual a zero. Em relação ao ponto A, então o ponto A está aqui, à esquerda de A eu substituí por essa carga de 4 toneladas, a distância dela ponto A vale 1, então vai ser 4 vezes 1, e tende a girar no sentido anti-horário, então tem aí um momento negativo que vai ser igual a menos 4 toneladas metro. Momento em relação ao ponto F, notem ó, que aqui é 1 metro, então ele está mais para cá um pouquinho, está antes dessa posição dessa carga de 6. Então, esse desenho aqui não vai ter nada a ver com esse novo que eu vou fazer. Eu vou desenhar a viga aqui, ó, com 2 metros e mais 1 metro, tá? Parando aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vou redesenhar a minha viga para poder determinar o momento em relação ao ponto F. Então, ó, tudo que eu já tinha marcado, ó, 4 toneladas, 1 metro, 2 toneladas por metro, 2 metros, VA. Está tudo aqui, ó. Coloquei meu novo ponto F, a minha distância que agora é de 1 metro, e agora falta só substituir esse trecho aqui por uma carga concentrada que seja correspondente colocada no centro da distribuição. Então, são 2 toneladas por metro. Ao longo de 1 metro, eu vou ter que 2 toneladas colocada a meio metro de F. Então, substituindo essa carga, agora eu posso calcular qual o momento em relação ao ponto F. Então, da esquerda para a direita, ó. Primeira força, 4 toneladas, distância dela até o ponto F, ó, 1 mais 1, 2 metros. Tende a girar no sentido anti-horário, então é negativa. A próxima é VA, que vale 6 toneladas. Distância dela até o ponto F vale 1 metro. Só que essa aqui tende a girar agora no sentido horário, então vai ser positivo. E por último, a carga de 2 toneladas, cuja distância dela até o ponto F vale meio metro, e que tende a girar também no sentido anti-horário, então vai ser negativo. Efetuando as minhas contas, eu vou ter um momento em F igual a menos 3 toneladas metro. Agora vamos para o momento em relação ao ponto D. Em relação ao ponto D, já está tudo desenhado aqui, ó, da esquerda para a direita. A primeira, 4 toneladas. Distância até o ponto D, ó, 1 mais 3, 4. Então, 4 vezes 4. Tende a girar no sentido anti-horário, então é negativo. A próxima força é VA, que vale 6 toneladas. Distância dela até o ponto D vale 3 metros, então 6 vezes 3. Tende a girar no sentido horário, então é positivo. Então, e por fim, a força de 6 toneladas, cuja distância dela até o ponto D vale 1,5 metro, e essa tende a girar no sentido anti-horário negativo. Substituindo aí os valores, né, e efetuando os cálculos, eu vou ter um momento em D igual a menos 7 toneladas metro. E por último, momento em B. Momento em B, o que a gente pode fazer? A gente vem analisando a viga da esquerda para a direita. Eu vou analisar da direita para a esquerda e vou usar o sinal contrário ao que eu tenho usado. Então, da direita para a esquerda, eu tenho 9 toneladas vezes 3 metros.
Isso é o momento produzido em relação ao ponto B. Gira no sentido horário. Então, na minha convenção, da esquerda para a direita, girando no sentido horário é positivo. Como eu inverti, agora estou da direita para a esquerda, então vou colocar um sinal negativo. Então, o momento ali vai ser igual a menos 27 toneladas metro. E por último, o momento em E como a extremidade, ele vai ser igual a zero. Esboço agora do diagrama de momentos fletores. A linha representativa da viga, a marcação dos pontos, e agora eu vou colocar os valores de momento. No ponto C vale 0, então já está lá na linha da viga. No ponto A, menos 4, então o vetor para baixo que me representa esse menos 4. No ponto F, que é meu novo ponto F que apareceu aqui, que deveria estar alinhado aqui, mas ele apareceu desalinhado, vale menos 3 toneladas metro, então lembrando que esse ponto é mais para cá, tá? Ele ficou desalinhado da posição dele, não está no lugar correto. Momento em relação ao ponto D, menos 7, então está aqui o menos 7. No ponto B, menos 27 toneladas metro. E por fim, no ponto E igual a zero. Vamos lá, de C até D é carga distribuída, então parábola com cavidade virada para baixo, tá? De D até E, só carga concentrada, então é linha reta. Esse é o esboço do meu diagrama de momentos fletores. Para baixo eu vou considerá-lo negativo, e está aí o meu DM. Bom, para que a gente fez isso tudo? Porque a gente precisa do valor, e aí agora a gente não pode esquecer que o valor é em módulo, a gente esquece o sinal, porque o sinal ele só serve para dizer o sentido de rotação. Então, em módulo, o momento máximo que essa viga sofre é 27 toneladas metro, que é o valor que eu vou levar lá para escolher o meu perfil, junto com a tensão de ruptura desse aço e o coeficiente de segurança que foi pedido para ser adotado. Então, eu tenho de dados, né? Tem a tensão de ruptura 4.200, tem o momento máximo que eu tirei lá de 27 toneladas metro, tem o coeficiente de segurança igual a 3, e eu quero determinar qual é o meu perfil I. Então, primeiro passo, calcular a tensão admissível, que vai ser a tensão de ruptura dividido pelo coeficiente de segurança. Isso vai me dar uma tensão admissível de 1.400 kgf por centímetros quadrados. De posse agora da fórmula que me diz que a tensão é igual ao momento dividido pelo módulo de resistência, então eu preciso calcular o módulo de resistência, porque esse valor eu vou encontrar lá na tabela, para poder indicar qual o perfil que eu vou selecionar. Então, substituindo, eu vou passar o módulo de resistência aqui para cima, a tensão aqui para baixo, colocando lá os valores, né? Não posso esquecer, 27 toneladas vezes metro, então, 1 tonelada tem 1.000 quilos, 1 metro tem 100 centímetros, senão eu não vou conseguir cortar as unidades aqui embaixo, tá? Não vão se ajustar, e aí eu encontro um módulo de resistência igual a 1928,57 centímetros cúbicos. Vou olhar agora a tabela da Gerdau Açominas, né, para verificar. Então, lembrando sempre que a seção transversal ela vai rotacionar em relação ao eixo XX. Então, é aqui que eu vou procurar. O WX que eu vou procurar vai ser aqui, ó. Qual é o valor imediatamente superior a 1928,57? 1928,57 está aqui, ó. 2.554. Então, eu já estou trabalhando com um novo WX que vai ser de 2.554. Para esse WX, eu tenho aqui o perfil que é o perfil 610 vezes 101. Agora, notem o seguinte, beleza, especificamos o perfil? Sim. Mas, na verdade, a gente não termina o exercício aqui, então vai ficar a dica para as próximas oportunidades. De fato, o que você depois tem que fazer? Você tem que pegar lá o comprimento da sua viga, você vai olhar aqui, ó, massa linear, quilo por metro. Então, ó, essa viga ela tem 101 quilos por metro. Então, a cada metro você tem 101 quilos. É uma carga, na verdade, uma carga distribuída de 101 quilos por metro. Então, de fato, o que você necessitaria fazer? Além de todas aquelas cargas que estão lá, você acrescentar agora uma carga distribuída de 101 quilos por metro, tá? A gente não está falando em tonelada, seria 0,1 tonelada, alguma coisa desse tipo. Então, você coloca lá 101 quilos por metro
de carga distribuída ao longo da viga, e aí você vai recalcular tudo, vai achar um novo VA, vai achar um novo VB, vai achar um novo momento máximo, e aí a partir desse valor novo de momento máximo, você vai achar um novo W, que pode ainda estar sendo, né, suportado por esse perfil, ou pode não ser mais suportado por esse perfil, já que aumentou um pouco a carga. E aí você tem que escolher um perfil imediatamente superior. Tá? Então, essa é a dica para a gente saber que, de fato, a gente, como vem calculando, desprezando o peso da viga, aqui a gente tem condições de dizer qual é o peso da viga, porque é especificado pela tabela, e aí recalcular para verificar se de fato o perfil atende ao que a gente queria. Ok?